Oi, gente, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai dar prosseguimento mais um episódio do podcast Acervos em Rede, Tesouros Universitários da Amazônia. E a gente está com uma convidada ilustre, que é a Lilian Barros. Ela é professora e doutora da Faculdade de Música. E, Lilian, por favor, se apresente para a gente conhecer um pouquinho mais, fala um pouco sobre a sua formação acadêmica. Certo. Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Lilian Barros Cohen. Eu sou professora aqui da universidade há cerca de 20 anos. E, na verdade, eu sou pianista e etnomusicóloga. E atuo nessa área há mais ou menos 20 anos, digamos assim, né? Atualmente, eu sou uma das coordenadoras do Laboratório de Etnomusicologia. Estou muito feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que show. Hoje, o tema do nosso episódio é educação patrimonial, aproximando a comunidade das coleções e museus da UFPA. E com relação à educação patrimonial, o que vem na tua mente quando a gente fala sobre isso, principalmente vinculado ao laboratório de etnomusicologia, né? O que vem na tua mente quando a gente fala sobre educação patrimonial? Bom, o Laboratório de Etnomusicologia possui um rico acervo, na verdade, né? Esse acervo de som e música ele tem características especiais porque ele reúne um patrimônio cultural e material, né, oriundo da nossa diversidade cultural e musical da amazônica, especialmente com mais intensidade, digamos assim, aqui do Atlântico Paraense, digamos assim, mas a gente também tem acervo de outros pontos da Amazônia, como o Alto Rio Negro, também uma comunidade quilombola no Tocantins. Então, e o nosso acervo, no momento ele tem pouco mais de 1 tera de tamanho, com inúmeras coleções que estão já inventariadas, catalogadas e disponíveis à sociedade. Tem um certo procedimento para acessá-las, digamos assim. Nós temos uma série de ações voltadas para a devolução desse acervo para a sociedade, digamos assim, né? Sim. E que a gente pode também colocar como dentro dessa questão da educação patrimonial. Entendi. Outra pergunta que eu tenho para te fazer é quais são os principais desafios que você acha que o laboratório tem para aproximar essa comunidade dessas coleções? Que, no caso, não é um museu, né? E sim um laboratório. Isso. Na verdade, assim, nossas coleções, os nossos acervos, que são bem amplos, eles são resultado das nossas ações de ensino, pesquisa e extensão, que são realizadas pelo laboratório. Essas ações de ensino, pesquisa e extensão, elas também se espraiam no campo da popularização da ciência e da divulgação científica. Sim. Né? Essas ações, elas têm como característica não só as pesquisas em todos os níveis, né, de graduação e pós-graduação, mas também de parcerias com mestras da cultura paraense, amazônica, detentores, né, de saberes. A gente recebe demandas exteriores à universidade para contribuir no inventário e organização de repertórios e manifestações culturais. E como nós temos um método específico de curadoria do nosso acervo de som e música, esse protocolo específico ele é colaborativo e ele pode ser replicado por essas comunidades. Então, no momento, a gente estão acontecendo a replicação desse modelo, né, de curadoria de acervos com o Boi de Máscaras em São João em Dia de Velas, com uma doutoranda nossa, que é a Evelyn Tainá. Ela está, além de, obviamente, fazendo a etnografia musical do Boi de Máscaras, ela também está organizando de forma colaborativa com os detentores o acervo musical deles. Nós temos também um estudante indígena que está criando o seu próprio acervo, que é o Edilson Curuaia. Então, ele não somente está criando o seu próprio acervo sobre o seu povo, o povo Curuaia é um povo que habita o Médio Xingu, quanto ele está visitando acervos existentes em Belém, no Museu Guild, e em outras partes também do mundo, em Berlim, por exemplo, que tem o acervo Snetlage, né, do povo Curuaia. Sim. Então, ele está tecendo pontes entre acervos de grandes museus, como de Berlim,
O Isso Museu é mais Guild, focado da parte imaterial, material, ou é misto? misto, Misto, né? porque no caso dele especificamente tem toda a coleção dos instrumentos musicais, né? Mas ao mesmo tempo ele também está gerando seu próprio acervo. Então o que acontece é que nossos pesquisadores eles próprios refletem a diversidade dos estudantes da UFPA, que são quilombolas, são indígenas, né? Músicos populares como o nosso estudante Ângelo, que é um músico de choro, de mosqueiro, que está construindo um acervo sobre o choro em mosqueiro, o gênero musical choro em mosqueiro, né, com o mestre Bíndolas, que é o mestre de lá. Então, os próprios pesquisadores geram seus acervos e devolvem para a comunidade, porque eles inventariam, eles registram, fazem o inventário, fazem o catálogo e depois disso tudo pronto, de acordo, devolvem ou num pendrive, depende, tem pessoas que querem no pendrive. Sim. No caso, a comunidade. Isso, ou o link, pessoas que preferem no link, né, para o acervo ou em pendrive. E a gente manda também, além de cópia de tudo organizado, impresso, o catálogo propriamente, né? E a gente também não somente faz esse registro etnográfico e registro sonoro, quanto também a gente gera materiais didáticos. Então, recentemente, por exemplo, a mestra Néia das Maracas, ela publicou um livro sobre o modo de confeccionar maracas e um pouco da biografia dela, as vivências musicais dela, sendo que isso foi baseado, obviamente, na estadia dela enquanto professora residente, né? Ela ministrou uma disciplina conosco através do projeto Intercâmbio de Saberes, que gerou um acervo que foi devolvido para ela e, ao mesmo tempo, gerou um material didático, que é um e-book, que vai ficar disponível na nossa página e que vai ser lido pelos alunos de música. Então, fica restrito aos alunos de música Não. ou outras pessoas também podem ter acesso a... Podem, é geral. Vai ficar disponível. Os livros, todos os livros que a gente produz, ficam disponíveis na nossa página do site do Labetno, tanto quanto na página do PPG Arte, da editora do PPG Arte, né? E aí, quando eu falei que fica disponível para os alunos de música, é porque esses livros produzidos pelos mestres, que são gerados, por sua vez, dos acervos, eles também são incorporados ao currículo das disciplinas Introdução à Etnomusicologia e Sociologia da Música. O que isso tem um caráter até de decolonização dos saberes, porque você inclui os saberes desses mestres e detentores, né, no campo do ensino de música, digamos assim. Você aprende vários tipos de música, digamos assim. E eu queria saber mais, assim, se tem desafios, né, que vocês percebem com relação a essa parte da educação patrimonial com a comunidade. Vocês têm alguns desafios com relação a, por exemplo, a parte de investimento, a parte do financeiro. Tem alguma dificuldade? Ou, por exemplo, quando vocês forem fazer essa parte da educação patrimonial para as pessoas que não moram, por exemplo, aqui, não tenham alcance em áreas difíceis. Porque quando a gente fala de patrimônio, educação patrimonial, né, a gente pensa, por exemplo, puxando para a parte tecnológica. E para as pessoas que não possuem internet, né, como é que elas conseguem ter acesso a esse tipo de informação e principalmente, por exemplo, aos acervos da etnomusicologia, né, daqui do laboratório? Quais são esses desafios que você acha que tem? Inúmeros. Por exemplo, recentemente nós temos um programa de ação de popularização da ciência, que é o Labetno de Portas Abertas, né? Música é conhecimento e cultura, tá? Então, música, você gera conhecimento sobre música fazendo música e falando sobre música. Então, o Portas Abertas, ele vai apresentar isso para você. E aí, como que os nossos estudantes que produzem conhecimento sobre música, produzem acervo, como que eles levam esse material para os seus lugares? Recentemente, o nosso estudante quilombola, Maria do Carmo, realizou um Labetno de Portas Abertas sobre a pesquisa dela, que é sobre o quilombo do Médio Itacuruçá, um rio que é em Barcarena. Ela foi lá, na escola onde ela estudou, e realizou um Portas Abertas lá. Mas, assim, ela é uma pesquisadora do Labetno, então, realmente, o alcance para lugares
No caso lá, tem acesso normal à internet, mas lugares que tem pouco, a internet remota. Então, recentemente, no ano passado, nós fizemos uma segunda devolução do acervo Rio Negro para pesquisadores indígenas do Alto Rio Negro que estavam aqui de passagem. Sim. E nós entregamos em pendrive para eles levarem para o Alto Rio Negro para ficar na FOIRN, que é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro. Então, se a pessoa tiver curiosidade, ela chega... aí teria, no caso, eu penso assim que a FOIRN depois pode divulgar lá. Em tempos atrás, tipo uns 7 anos atrás, nós fizemos um projeto de devolução das gravações do Theodor Koch-Grünberg, que foi um etnólogo alemão que esteve aqui na Amazônia no início do século, e nós fizemos esse projeto lá em São Gabriel. E aí foi muito impressionante, em São Gabriel da Cachoeira, que é a cidade no Amazonas. Sim. Foi muito impressionante como os próprios pesquisadores e detentores de saberes indígenas, eles fizeram cópias e replicaram para suas comunidades. Então, as próprias comunidades, às vezes, elas têm as suas próprias estratégias, né, de disparar, né? Divulgação de divulgação, mesmo, né? Por rádio, cópia de CD, cópia de pendrive, aquelas caixinhas de som. Então, as próprias comunidades, elas se resolvem. De alguma forma, essas informações chegam. Conseguem chegar. A gente se esforça para isso, né? Com certeza. E falando um pouco sobre essas experiências, né? Eu queria saber se tu tens alguma experiência marcante em que alguma dessas ações educativas mudar a percepção da comunidade sobre esses acertos, por exemplo, do laboratório. Sim, inúmeras experiências, né? Então, talvez fosse interessante ouvir dos próprios pesquisadores, né? Mas recentemente, por exemplo, o nosso estudante indígena, ele teve acesso a gravações de sua avó que estavam no Museu Guild, né? E aí foi ótimo para ele, foi muito emotivo para ele. E ele está organizando, sua própria coleção, né, de materiais. Ele é aluno daqui? Ele é estudante daqui. Essa nossa estudante quilombola, Maria do Carmo, ela que está também criando o seu próprio acervo dentro do Labetno, né? E ela levou esse material de volta para a comunidade. E a pesquisa dela é sobre memórias musicais do Médio Itacuruçá. Então, já é uma localidade que passou por uma série de transformações e muitos repertórios, práticas. Receber aquilo, isso. Que é uma coisa que não era comentada até então, né? Isso, porque através do trabalho dos alunos... É isso que é o mais interessante, porque o protagonismo não é meu, da Sônia, ou das outras coordenadoras, é dos estudantes. Eles são os pesquisadores dos seus próprios povos, né? Mesmo que não sejam detentores, mas tem um tio, um avô e tudo mais. Inclusive, eu falando sobre essa questão de povos, né, de trabalhos, no primeiro semestre eu li uma dissertação sobre povos da Proaga e, inclusive, a Márcia Bezerra, que é diretora não, ela é doutora e arqueóloga, né? Ela fala sobre essa relação das coisas com o passado, né? E nessa dissertação que eu li, especificamente, eles fazem, né, uma pesquisa arqueológica, então eles vão, né, naquela comunidade e eles fazem toda uma pesquisa arqueológica, coletam peças, bens arqueológicos. E, no final de tudo, tem até foto na dissertação dela, né? Eles colocam tudo em cima da mesa, as peças, e chamam a comunidade para trabalhar junto aquilo. Olha, e as crianças vejam, nossa, eu brincava com essas moedas antigas de lá da Proaga. Esse caquinho eu brincava com a minha amiga, não sei o quê. Então, tem essa questão da relação das pessoas com esses objetos, né? Então, eu achei muito interessante essa dissertação, porque eles não conteram a informação só para si. Ou seja, a gente vai lá fazer esse trabalho e some, e a comunidade fica como? Não tem nem resultado? Será que eles só vieram aqui para usar a gente, só para pegar a informação? Sim. Não, no final de tudo,
Chamaram toda a retorno, comunidade, né? Adultos, jovens, crianças, idosos, e todo mundo pôde trabalhar junto aquilo e ver todos aqueles acervos coletados, né? Agora, Então, tem um aspecto que talvez seja interessante mencionar, que o nosso acervo é de som e música, então é algo imaterial. sim. Claro que, às vezes, a gente tem um instrumento, como nós temos uma coleção de arqueomusicologia, posso falar dela depois, que é de peças cerâmica mesmo. Mas no campo da imaterialidade suposta, né, de som e música, tem uma série de aspectos que são relevantes para os processos curatoriais. Né? Como música é um fazer artístico que carrega uma série de conhecimentos também relacionados com outras ciências. Então, quando o resultado sonoro, antes dele tem um conceito sobre o que é música, de que varia de sociedade para sociedade, sim, e junto com isso, uma série de simbolismos, agência e intencionalidade, que terminam por agregar ao conteúdo sonoro características específicas que nos fazem ter cuidado com o processo curatorial. Então, para isso, nós temos um instrumento, que é o protocolo ético. Esse protocolo ético, através desse protocolo ético, as comunidades, elas autorizam ou não para o seu material inventariado ficar ou não no Labete. E se elas autorizarem, se elas disserem, não, sim, nós queremos que fique guardado, elas dizem como que ele pode ser acessado. Se a gente pode mostrar todas as músicas, se a gente pode mandar o áudio para o pesquisador que está solicitando, né? E, por fim, eles mencionam, colocam até pelo menos a terceira geração de familiar, porque, digamos, daqui a 50 anos alguém vai querer ouvir aquela música, então é bom ter o nome das pessoas. Sim, né? com certeza. Mas esse aspecto assim, da agência e intencionalidade, simbolismo que o conteúdo sonoro pode ter, ele é fundamental para o processo curatorial e para a posterior divulgação científica. Entendeu? Por isso que qualquer pessoa que queira acessar o nosso acervo, ela precisa preencher um formulário que está disponível no nosso site. E aí, os nossos mediadores, eles já sabem, dependendo do que a pessoa está solicitando, sim, se aquela música ela pode ou não ser acessível e o porquê. Porque para algumas sociedades, por exemplo, uma música pode afetar de alguma forma, digamos assim, a integridade física de alguém, sim, porque é uma música relacionada com processos medicinais tradicionais, digamos assim, né? Ou então uma música tem questões uma música que a pessoa não quer que seja divulgada, mas que ela quer que fique guardada no laboratório. Então, o laboratório, além de promover essa questão de divulgação, ele é também um guardião. E os detentores, eles dizem o que eles querem, como eles querem que isso fique guardado ou acessível. Então, o processo curatorial, ele também tem esse diálogo, ele é, digamos assim, colaborativo nesse sentido. Sim. Entendeu? Ai, que show. Eu queria saber, né, quais são as principais iniciativas que o Laboratório de Etnomusicologia tem para promover essa aproximação da comunidade para as coleções de lá. Vocês têm algumas ações que vocês fazem? Sim, várias. Nós, além do Portas Abertas, que é geralmente uma vez por ano, né, que a gente faz lá no ICA, geralmente no terceiro fim de semana, terceiro domingo do mês de outubro, que é quando a cidade está bem cheia, todo mundo está na praça. Então, é uma festa, assim, né? E lá estão nossas coleções abertas. A minha coleção, minha não, é do Labete, mas eu sou a pesquisadora responsável pela coleção de arqueomusicologia, que são réplicas de instrumentos antigos, tapajônicos e marajoaras, cujos originais estão no Guild. Além do Labetno de Portas Abertas, nós temos também Labetno em curso, né, que são oficinas do Labetno que a gente ministra, por exemplo, a gente ministrou no SBPC. Sim. E, no momento, nós temos uma bolsista PIBIC, que é a Lorena Silva. Ela está produzindo uma série de mini web vídeos, acho que é isso, explicando como que a pessoa pode
criar o seu próprio acervo. A nossa ideia é que o nosso método de gerar e curar, e ser curadores, né, desse acervo de som e música, possa ser aprendido por qualquer comunidade e ela não dependa do Labetno para realizar o seu acervo. Claro que a gente está aberto, obviamente. Né? No momento, nós temos um grande desafio, que é espaço virtual. Nós precisamos... A gente tem, né, enquanto... Nós somos passageiros, né? Sim. Mas nosso desafio é que a universidade, as instituições enxerguem o laboratório de etnomusicologia como um órgão de salvaguarda, né? Entendido isso, que a gente possa ter essa capacidade de gerenciar esses acervos, porque muitas comunidades também solicitam que a gente guarde esse material que elas produzem, entendeu? Por enquanto, a gente está conseguindo com recursos financeiros oriundos de projetos que a gente consegue nas agências de fomento, né, a ciência. Isso me faz lembrar de outros museus, tipo, não só como você citou, né? Vocês fazem esse trabalho com a comunidade. O próprio Museu Emílio Gueld, né? Ele está com uma exposição agora, que é a exposição Fóssil Vivo, e tem como foco a realidade virtual aumentada, né? Então tem essa questão para a interação com o público e que a criançada assim fica bem divertido. Não sei se você já foi. A gente também teve recentemente o Amazônia Mapping, que foi uma projeção mapeada no museu do MAP, né? Foi, eu vi. E achei super interessante, né, a forma de como eles lidam também com essa questão da educação patrimonial, né? Então, para aproximar o público da cultura, realmente a gente também tem a Bienal das Amazônias, que faz assim como o laboratório da etnomusicologia. Eles estão fazendo várias programações e nessas programações tem oficinas de como dançar, músicas de carimbó. Sim, com os mestres, então, né? Isso, exatamente. Não sei se você ficou sabendo, mas... Sim, a minha aluna estava lá. Pois é, então, além dessa do Portas Abertas, a gente tem um canal no YouTube. Nós temos também o Spotify, né? Um canal do Spotify. Redes sociais, vocês podem nos seguir, por favor. Né? Você vai ficar sabendo de tudo. E, além disso, a gente faz essas ações pequenas, que é uma das principais é o Labetno nas escolas, que o Labetno faz essas exposições nas escolas. Né? Então, a gente leva o nosso acervo. E a reação dos alunos? Eles amam. O nosso acervo vivo, né? Porque, por exemplo, meu aluno indígena, ele vai e canta as músicas dele, do povo dele, dança. A aluna quilombola leva as histórias do quilombo dela. O menino de Mosqueiro, que é o Ângelo, que é o pesquisador de choro, pode tocar choro. Sim. Ele já trouxe o grupo dele uma vez. Então, a gente fala que é um acervo vivo porque os detentores estão envolvidos nele. Né? Estão gerando novas formas de visualizar esse acervo, de recriar também. Né? Eles compõem músicas novas. Né? Então, depende de cada trabalho, sabe? Cada trabalho tem o seu potencial. Então, tipo, a minha aluna, que ela é doutoranda em artes, né? E o trabalho dela é sobre o boi de máscaras. Então, na exposição dela, ela leva um cabeçudo, que tem lá no Labetno, várias máscaras. Aí as crianças ficam colocando as carinhas assim na máscara. Ai, que fofo. E ela lançou um livro... que... pode começar. Perdão. Aí ela lançou recentemente um livro com todas as músicas do boi faceiro. Ela foi organizadora. Ela e o pesquisador chamado Ron de Palha organizaram esse livro com as composições de 4 ou 5 compositores desse boi faceiro de lá, de São Caetano de Odivelas. Então, essa é mais uma forma, né, de visibilizar esse e aproximar, né? Da comunidade. E é muito interessante. Sim, eu esqueci de falar de um outro projeto que é muito importante, que é o Cartografia Sonora da região metropolitana de Belém. Que aí esse acervo ele está sendo paulatinamente incluído no mapa. Então, você vai passando o cursor no mapa, ele vai... Isso é virtual? É virtual no nosso site, está no nosso site. Por enquanto, só tem os resultados da disciplina Introdução à Etnomusicologia e Sociologia da Música, mas a gente já conseguiu uma bolsa PIBIC para uma aluna, Jade, e ela vai incluir tudo que a gente já fez do acervo nesse mapa, para qualquer pessoa poder passar o cursor e ver, no bairro de Terra Firme, o que tem. Entendeu? Nossa, que legal!
E Isso é muito importante, né? Porque hoje em dia, como a gente está no mundo da tecnologia, né? Por exemplo, esses museus virtuais. A gente tem um exemplo aqui mesmo na UFPA, que é o Museu Surrupira. Não sei se você conhece. Já, sim. Muito show, muito show. E a gente tem que realmente... Lança a mão, né? Exatamente. Colocar isso em pauta. Essa questão, né, de colocar no mapa, nossa, muito show! Vocês podem entrar no nosso site, ele ainda não está totalmente atualizado, é uma outra dificuldade que a gente tem de manter sempre atualizado, porque é muito dinâmica as atividades do Labetna. E nós, por fim, eu tinha esquecido de falar do Labetna em som. Como nós somos músicos, nossa, são vários projetos, a gente toca também. Então, geralmente, a gente toca... faz recitais com músicas que a gente pesquisa ou que a gente toca. Sim. Então, você participa como você consegue. E vocês fazem aonde essas apresentações? Em locais variados. Recentemente, o último Labetna em som foi no ICA. Eu ia comentar aqui, eu esqueci de comentar, mas no Labetna nós temos 3 projetos de pesquisa que são guarda-chuva. Um deles é o Práticas Musicais do Pará, que é coordenado pela professora Sônia Chada. O outro é o meu, Música e Sociedade na Pan-Amazônia. E tem um terceiro projeto de pesquisa, que é Acervos Colaborativos do Labetna. Então, todos os subprojetos se vinculam a esses projetos. Esses 3. Nós temos os projetos de ensino, que são intercâmbio de saberes musicais, que a gente convida mestres e mestras da cultura paraense para ministrar junto com a gente as disciplinas de introdução à etnomusicologia e sociologia da música, remunerando esses mestres com os valores referentes a um professor doutor, né? E o outro projeto é o Cartografia, que é vinculado às disciplinas. Então, nossos alunos dessas disciplinas, eles aprendem a fazer pesquisa em etnomusicologia e os seus achados se revertem em acervo e cartografia, entendeu? E vira 2 coisas. Vai para o acervo, alimenta o acervo, porque eles fazem pesquisa em Belém, né? Sim. Região metropolitana. E também vira o nosso grande mapa sonoro da região metropolitana de Belém. Show. E de todas essas atividades que vocês fazem, por exemplo, com o público, qual é que você acha que é bem mais recebida pela comunidade? Você acha que, assim, nossa, a comunidade assim fica mais... Com certeza é o Portas Abertas. Portas Abertas. A gente fica muito impressionado com a reação. Como as pessoas vão, porque elas estão ali na praça, primeiro elas ficam pensando, poxa, será que é gratuito, tem que pagar? É óbvio que é gratuito. Inclusive, esses dias teve, né? Foi domingo. Por isso que eu estou rouca, assim. A gente tem que... E assim, as pessoas... O nosso projeto, nossas apresentações, elas têm que ser simples, claras e objetivas para qualquer pessoa. Isso. Uma pessoa cega, ela tem que chegar no Arqueologia Musical Amazônica e só tocando nos instrumentos ter uma ideia. Entendeu? Uma pessoa surda pode tocar ali. Nossa, isso é interessante porque, por exemplo, eu fui no Amazônia Map no primeiro dia e a gente percebe que tem um certo público que vai para lá. E eu fico imaginando, mas essa galera tá aqui e os outros tipos de pessoas. Né? Então, você percebe que tem um certo público-alvo que vai para lá, Sim. que é de classe média alta, média, mas eu não consigo enxergar outros tipos de grupos, né, que vão... Variar. O nosso tem essa intenção de ser diverso. Tinha até área kids, uns tamborzinhos. Nossa, que show! Mas as crianças, elas fazem um show, né? Então, chegam nos instrumentozinhos de cerâmica, sopram as flautas globulares. Nossa, isso cria uma relação de pertencimento, né? A criança está lá no contato com aquilo. Com certeza. Elas chegam lá nas máscaras do boi, colocam as carinhas, tocam o tambor, balançam a maraca, dançam com o nosso estudante indígena. Então, com certeza, o Portas Abertas é o projeto que tem mais... Como é frente a frente, né? Mas nós estamos com a expectativa de que o Cartografias também vá ter esse alcance. Né? Pelo Linktree do Instagram, você acessa o Cartografias. Sim. Ele foi lançado ontem. Nossa! Ontem, né? No domingo. Então, a gente ainda está... Estamos com essa expectativa e tudo, sim, né? E os nossos estudantes, eles são incríveis. Eles fazem esses vídeos de divulgação, tem um largo alcance. Né? Eles conseguem ter várias habilidades, não são apenas músicos. Sim. Eles são comunicadores, como você agora. Está aí belíssima, né? Com uma super
eloquência, né? Falando de um assunto que é tão específico. Então, vocês têm muitas habilidades, eu não sei, talvez seja do... Tem que adquirir, né? Conseguem fazer tantas coisas, sabe? Tem habilidade para estar no vídeo e conseguem editar. Então, assim, eles são naturalmente comunicadores, nossos estudantes. Eles são muito incríveis. Se você for lá no nosso Instagram, vai observar isso. Então, eles lançam mão dessas outras ferramentas, né? Que eu nem sabia. Da parte da divulgação, né? Também é muito importante. Muito importante. Hoje em dia, acredito que todos os museus têm um Instagram e é uma forma também de divulgar e que alcança também qualquer tipo de pessoa. Então, jovem, público jovem, adulto, todo mundo consegue ter informação sobre qualquer tipo de museu, né? Eu acho que as redes sociais, o YouTube, podcast agora que a gente está fazendo para o YouTube, Instagram, o próprio site também. E aí uma coisa também que é relevante, penso eu, é que como música é resultado da ação do ser humano em relação ao seu meio, e obviamente com o seu meio e também com aspectos simbólicos, tipo sobrenatural, e com a natureza em geral, né? Ela é gerada por essa interação do ser humano com o outro, as relações sociais e tudo. A música, ela também é uma forma de produção de conhecimento sobre o mundo, portanto, é uma ciência. São ciências musicais diversas e que podem conectar áreas, muitas vezes, inesperadas. Tipo, certa vez eu, de uma forma um tanto soberba, acredito, né, fui dar uma palestra na cidade de São Gabriel da Cachoeira para os povos indígenas que estavam lá, sobre eles, imagina. Aí eles disseram ao final, poxa, o problema de vocês brancos é que vocês separam música da dança, da pintura corporal e da medicina tradicional. Sim. Ou seja, para eles o conceito de música interrelaciona várias outras áreas. Entendeu? E que nós, dentro do nossa forma de ver o mundo e fazer ciência, a gente termina separando os campos científicos, né? Até na parte ambiental, né? A natureza e o ser humano, mas na realidade é tudo junto. E quando você trata de música oriunda dessa diversidade de povos amazônicos, né, que muitos de nós estamos relacionados, né? No meu caso, minha família do interior do Pará, cada pessoa tem algum tipo de relação com a questão da floresta ou das águas, né? Nós somos povos das florestas e das águas. Então, e os repertórios musicais, eles emanam esse tipo de conhecimento, né? Tipo a fauna, a flora, o tipo de cultivo, as estações, as águas, né? Então, você está falando sobre som, está falando sobre música, mas está falando sobre o meio ambiente. E um conhecimento herdado, muitas vezes, milenar, né? Que tem geração em geração vai passando. De geração em geração. Então, por isso, ele é um patrimônio imaterial, né? Tem a questão da transmissão pela oralidade, o vínculo com o meio ambiente, né? A relação da ancestralidade daqueles povos e com a região amazônica. A gente sabe que a presença humana aqui ela é pelo menos de 12 mil anos, né? Como atestam as pinturas rupestres lá na Serra do Hererê, do Paituna, no Monte Alegre. Então, eu acho relevante mencionar isso porque, no nosso caso, é um laboratório, a gente produz ciência, a gente produz informação sobre a Amazônia, né? E a gente produz através de protocolos éticos, respeitando os limites, né, dessa produção e dessa divulgação, né? E os acervos, eles são resultados, eles são a ponta disso tudo. A ponta do iceberg. A ponta do iceberg. E no final disso tudo, eu penso que isso tem um impacto na vida dos estudantes, porque eles são os protagonistas das suas próprias histórias, né? São os protagonistas das pesquisas sobre o seu povo. Eles sabem o limite, olha, até aqui eu posso falar. Daqui para cá eu posso até escrever, mas não vai para o meu TCC, não vai para a minha dissertação. Pode ficar no Labete, mas fulano não pode, não pode ter acesso, outras pessoas têm acesso. Ou então, não, isso não pode ficar aqui. Eu registrei, mas eu não quero que fique aqui. Então, essa liberdade que tem a ver com a tomada de decisão dos detentores, tendo como referência o seu próprio bem cultural, né?
Então, são esses os desafios que a gente tem. Obviamente, como qualquer grupo de pesquisa, no Brasil, o Labetno ele tem desafios enormes com relação à parte do financiamento. Né? Então, nós precisamos muito de recursos financeiros para não só a realização das pesquisas, a manutenção dos estudantes enquanto pesquisadores, porque eles precisam ter o tempo para fazer a pesquisa de campo. Eles precisam voltar nas suas comunidades, eles precisam ter os equipamentos para registrar. Claro que o celular hoje em dia ajuda, né? Mas não é suficiente. Realmente. Nossa, eu gostaria de agradecer de verdade pelo seu obrigada. sim, né, do nosso convite, Lilian. Muito obrigada mesmo. Acredito que essa nossa conversa, né, vai ser válida, né, para tanto estudantes, pesquisadores, professores que quiserem saber mais sobre a parte da educação patrimonial. E, novamente, muito obrigada pelo seu 6. Muito obrigada. A gente vai encerrando o nosso episódio por aqui. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu que agradeço.